de vida aqui para vocês com Suzy Lemos. Tudo bem? Com certeza, sempre tudo bem. Positividade, energia boa, sempre trazendo para vocês matérias e conteúdos para crescer, para evoluir, para mostrar coisa boa. E por falar nisso, coisas boas, evolução, mudar, transformar, recriar, né? Hoje temos um assunto muito interessante. Você já ouviu falar de constelação familiar? Com certeza já ouviu. Mas você sabe, na realidade, o que é a constelação familiar? Você sabia que a constelação familiar é um assunto delicadíssimo que você não pode falar com qualquer pessoa? Você está expondo a sua vida, energia. Então, você tem que procurar profissionais competentes. Quer dizer, isso em tudo, né, gente? Por favor. Competentes para você ter tranquilidade em expor sua vida. É igual as pessoas que eu trago, por exemplo, que lidam muito com isso. A Letícia, que é psicóloga, entendeu? Você vai abrir a sua vida com uma pessoa assim, que você não tem uma indicação? Não, tem que tomar cuidado. Tome cuidado com tudo que você consome na internet. Por isso que hoje eu trouxe uma pessoa que foi uma indicação, uma pessoa que tem competência, tem expertise, para falar sobre a constelação familiar. Então, ela vai tirar algumas dúvidas aqui conosco. É a Nájila Maluf. Nájila, obrigada por estar aqui conosco, viu? Muito obrigada pelo convite. Imagina. Eu fiquei muito alegre de receber um convite de uma pessoa tão especial. Ai, muito que obrigada. traz tantas coisas boas para a gente. E muito obrigada a Cecília pela indicação. Ela Cecília é uma pessoa também maravilhosa. Ela é maravilhosa. E é por abrir aqui para eu falar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho o que é a constelação, que sim, é um assunto sério. Então, muito feliz. Muito obrigada, Nájila. Agora, Nájila, antes de entrarmos na constelação familiar, conta um pouquinho da Nájila. Né? A Nájila, você trabalha há quanto tempo na área? Como que você chegou nesse caminho? Né? Bom, eu sou farmacêutica. Ah, tá. Então, a minha primeira profissão, então eu sou farmacêutica de formação. Ok. Gosto muito da área, sempre gostei muito de fórmulas, mas, né, às vezes seguimos outros caminhos e a gente sabe o porquê, na realidade. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Eu comecei com a constelação e eu conheci a constelação em 2015, 16, mais ou menos, quando eu voltei para a minha cidade natal, Batatais. A gente muda muito de cidade e nesse momento nós tivemos a oportunidade de estar lá mais uma vez. Eu estava com as crianças pequenas e nessa época eu vim de Maringá. E a gente, nesse meio tempo, nós abrimos uma fábrica de produtos para bebê. Olha que interessante. Com sementes. Então, na verdade... Sempre envolvida, né? Sempre tendo esse olhar carinhoso, né, para o ser humano, porque era uma bolsinha térmica de sementes para bebê. E fui para minha cidade, comecei a trabalhar lá. E eu conheci a constelação com uma terapeuta lá de Batatais e eu me encantei. Mas você conheceu porque você fez a constelação, você achou que realmente teve resultado? Sim, eu participei como representante, sem saber nada. Então, eu cheguei nesse espaço e participei como representante. Não sabia nada sobre constelação. E eu fiquei encantada. Encantada porque você vivencia. E ali eu chorei, eu senti emoções, eu tive vontade de abraçar e eu falei, meu Deus. E logo depois, lógico,
Eu fiz a minha constelação. Aham, A gente não tem como, né? aham. Fiz a minha constelação e quando a gente faz a constelação, é normalmente algo que esteja muito latente em nós. Algo que você fala, olha, tá muito difícil, eu não aguento mais, sabe? E foi assim, olha, o trabalho da constelação, ele te traz uma paz. Por que uma paz? Você olha para a sua família, você olha para a sua origem de um outro olhar. Uhum, uhum. E esse olhar é porque a constelação, ela te traz uma consciência. Então, eu digo, você é uma pessoa antes da constelação e uma pessoa após a constelação. Porque traz para a consciência aquilo que estava escondido. E aí, depois disso, eu conheci uma terapeuta em Ribeirão Preto e eu comecei a participar das constelações como representantes. E fiz esse caminho por muito tempo. Aí, logo depois, eu fui fazer a formação. Eu fiz a formação com os bonecos. Minha primeira formação foi com os elementos, que a gente chama. Depois, eu já estava de mudança para Sorocaba. Aí, eu fiz a minha pós-graduação aqui na Hellinger, que foi maravilhosa. A gente fala que a gente busca na fonte. E o que me ajudou muito, né, a chegar até aqui é participar como representante, porque você vivencia aquilo. Uhum. Então, eu comecei lá atrás, como, vamos se dizer, aprendiz, Né? e nos curando, porque quando a gente participa também como representante, nós estamos nos curando, porque o que tem no outro sistema, também tem no nosso sistema. Então, ali naquele momento, também a gente cura. Certo. Agora, querendo ou não, Nájila, a constelação familiar existem alguns mitos, tabus, né? Porque nem todo mundo entende. Porque você bate em tantas perguntas, né? Porque você aí é igual outro dia eu estava até comentando sobre a constelação familiar. Aí as pessoas que eu conversei falaram assim, Suzy, mas espera aí. E o posicionamento do livre-arbítrio? E aí não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Então as pessoas, não que elas não acreditem, tá? Mas é complexo o entender. Não é que duvide. E os resultados, Nájila, como que a pessoa, ela sente... Bom, eu não fiz, eu estou dizendo uma situação hipotética, mas a pessoa fez a constelação, tá? Independente do que seja ou para que seja. Esses resultados, eles são perceptíveis? A pessoa, ela nota alguma diferença, ou no comportamento, ou na vida? Como que surgem esses resultados após uma constelação? Olha, sim. Eu posso falar, acho que sim, que é imediato, porque o alívio que você sente naquele momento, a paz que te traz dentro, você faz assim. Então, a partir dali, já tem uma transformação. Porque a transformação, lógico, é de dentro. A transformação nunca estará aqui. Sim, sim. Então, a teoria, se a gente não leva para dentro da alma, dentro do coração, que também a gente utiliza essa expressão, você não cura. Então, a cura é de dentro. E quando você vivencia a constelação, ela te toca. Então, explica para nós o que é a constelação. Como que você inicia, vamos dizer, de um modo simples, como que seria uma terapia da constelação familiar? Como que seria? Cheguei no teu consultório, como é que funciona? O que você faria primeiro? Ótima pergunta. Porque a constelação é isso mesmo. As pessoas têm dificuldade de trazer para o concreto, porque ela é o vivenciar mesmo. Então, se você me pergunta, explica o que é a constelação?
eu posso até te dizer algo que eu acredito que seja a teoria, né? Olha, Suzy, a constelação, ela é uma abordagem sistêmica, onde traz compreensões profundas das relações humanas. Ponto. Ponto, trouxe uma compreensão. Muito obrigada, e aí? E aí? Porque E aí? hoje a constelação, ela está no direito, na pedagogia, nas organizações, como terapias. E aí, como que eu trago isso né, quando eu estou atendendo? Primeiro, existe um respeito muito grande. Eu falo que o facilitador, o constelador, ele precisa estar num lugar muito humilde, sem intenção e sem julgamento. Esse é a postura de um constelador. E a pessoa me traz uma questão. Então, é sempre a questão que mais está latente dentro dela. E como vou explicar em grupo, por exemplo. E a pessoa pode trazer uma questão assim, olha, Nájila, eu tenho uma relação muito difícil com a minha mãe. Eu tento me aproximar, eu acho que tá ficando legal, a gente está se entendendo, algo acontece, a gente não se fala mais. Então nós vamos olhar para essas relações. E eu trago alguém para representar, ou ela faz a escolha, a mãe. Na verdade, a primeira pessoa que nós colocamos no campo é a pessoa. Então, ela escolhe alguém para representar. No campo seria um tabuleiro, alguma coisa assim? Pode ser, quando é individual, sim. Tá. A gente pode ser uma mesa. Ok. A gente pode ser, quando nós estamos presenciais, estamos todos sentados num ciclo e a pessoa entra no meio. Entendi. Que é o campo que a gente chama. Ok. É o campo, no campo que traz todas as informações. Ok. Eu falo até, brinco como se fosse um HD. Ali tem todas as nossas informações guardadinhas nesse campo. Tá. E a pessoa vai representar ali a pessoa que vai ser constelada. E quando ela inicia e ela se conecta com a energia dessa pessoa, com aquele campo, ela está entregue àquele campo, por isso que eu digo também, quem vai representar tem que estar num lugar que a gente até chama num centro vazio, sem intenção e sem julgamento. E ela começa a perceber no corpo. Então, às vezes, ela olha para um lado, ela olha para o outro e diz, mas eu estou perdida, mas... Ou ela olha para baixo e fala, eu quero ficar olhando para baixo. Eu sinto medo. Então colocaremos de uma forma assim, a pessoa, ela tem determinados sentimentos, sensações. Sensações e que ela fixa naquilo. Isso, na verdade, ela vai falar o que ela está sentindo. Ok. Então, ela externa sensações. Externa sensações. Ok. É isso. Ok. E aí, e o constelador, ele nunca sabe qual que é o próximo passo. Porque, na verdade, a gente não tem uma teoria como constelar. Porque é o vivenciar. E aí, conforme a constelação, ela é fenomenológica. Então, ela atua neste campo, nessa presença. Certo. Então, o próximo passo, eu só dou quando o campo me apresenta algo. Que seria uma outra pessoa tendo uma outra sensação. Outra pessoa, ou ela tendo uma outra sensação. Então, a gente fala, siga os movimentos. E ela vai seguir os movimentos e, às vezes, ela não precisa dizer uma palavra. Certo. E ali ela vai se posicionar. E aí, eu vou saber qual é o meu próximo passo. Às vezes, colocar a mãe, às vezes, esperar mais um pouco. Então, é dessa maneira que a gente facilita uma constelação. E eu costumo dizer que a constelação é você olhar aquilo que é mesmo, a raiz daquele problema. Vamos dizer de uma maneira bem simples, assim. Eu acho que eu quebrei o meu dedo. Mas eu não sei, mas está doendo muito. Mas eu não tenho certeza, mas dói, eu não consigo nem mexer. E aí a gente vai lá e faz um raio-x.
E nesse raio-x vai sim, olha, teve uma fratura aqui no seu dedo. E aí ela vai olhar isso e ela vai dizer, ok, e agora o que eu vou fazer com isso? Então, ela vai olhar a família ou ela vai olhar para essa mãe exatamente como a mãe é. Porque nós ficamos num julgamento, porque a gente idealiza aquela mãe, a gente idealiza aquele pai. E os nossos pais são pessoas imperfeitas igual nós. Inconscientemente acaba fazendo isso. A gente faz tudo inconscientemente. Tudo inconscientemente. E ali na constelação, o campo traz aquele pai, aquela mãe do jeito que ela foi. A gente não sabe como foi a infância desse pai. A gente não sabe se ele teve pai, se ele teve mãe, se ele foi para um orfanato, que era muito comum, se ele viveu na casa de um tio, se ele apanhava. A gente não sabe quais eram as condições daqueles pais, né? Então, é você olhar para aquele pai e aquela mãe que te deram a vida. Com mais leveza, talvez. Com mais leveza, porque quando você olha, né, e pela constelação, você consegue perceber no seu corpo que aquele pai, que aquela mãe, era aquilo que ele conseguia te dar naquele momento, porque foi o que ele também teve dos pais, porque eu não consigo te dar o que eu não tive. Se eu não tive o amor, se eu não tive um beijo de boa noite, como que eu vou dar um beijo de boa noite pro meu filho, por exemplo? Mas você não acha, Nájila, que às vezes a pessoa, por não ter algo, vamos supor, que a pessoa nunca recebeu um beijo de boa noite, um excelente exemplo. Então, uma situação hipotética, não recebia beijo de boa noite, mas eu sei a falta que faz. Então, eu não deixo, ou não deixaria, que os meus filhos passassem por isso. Não pode também acontecer isso? Pela a falta que eu tive, eu não deixo de faltar para os meus filhos? Sim e não. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Porque, às vezes, eu não tive. E eu não sei nem o que é isso. Eu sinto falta de algo que, às vezes, eu não sei o que é. Hoje, nós vivemos em outros tempos, onde tem terapia, sim, tem internet. A informação hoje é muito mais rápida. Hoje a gente consegue lidar com isso de uma outra maneira e fazer diferente. E por que eu disse sim ou não? Então, se a gente olha para aquilo que nos faltaram, ou que a gente achou que nos faltaram, e a gente diz, nossa, me fez realmente muita falta. Nossa, isso dói aqui dentro. Eu vou fazer diferente. E eu olho aquela mãe, aquele pai, e olho com respeito, porque foi o que ele conseguiu me dar. Porque ele só apanhava do pai, por exemplo. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou dar todo o carinho pro meu filho. Eu vou dizer boa noite, eu vou deitar junto, eu vou fazer algo um pouco diferente do que eu não tive. Mas, se eu falo, eu vou fazer diferente. Não, eu não vou aceitar isso. Eu não aceitei. Olha como eu sou. Olha isso. Olha o que me causou. O que eu vou fazer? Igualzinho. Porque eu trago uma energia, vamos se dizer, pesada. Porque normalmente, inclusive as palavras que nossos pais nos disseram na infância, a gente fala que não vai falar, você se pega falando a mesma coisa para o seu filho. Aquilo que te doeu lá atrás, na sua infância, você se pega falando a mesma coisa. Mas existe a outra opção. Exato. Certo. E aí é muito importante dizer isso. É o seu olhar e o seu posicionamento perante a situação. Então, eu até digo assim, brinco, né? Se você colocar um pouquinho de amor, a gente consegue fazer um pouco diferente. Que bom, né? Isso é muito bom. Porque aí tem um respeito. E você, olha, até a maneira que eu falo, quando a gente fala um pouco com amor, quando eu falo de respeito, não parece que flui? Sim, com certeza. Essa sensação. E quando eu falo, eu não vou fazer, eu não vou falar,
Isso traz um peso, Mas pesado, é interessante, né? que isso é uma coisa interna também, né? Exato. É interessante, porque a partir do momento que você usa o negativo, já o posicionamento já é outro. Sim. Né? Então, a ideia é esse tipo de transformação. Eu acho isso muito interessante, esse tipo de colocação, né? De ter a possibilidade de mudar, independente de qualquer coisa. Sim. E aí, quando você traz, né? Você vê às vezes, algumas mudanças instantâneas? Sim. Porque só da pessoa conseguir ali, naquele momento da constelação, olhar para a mãe e diz assim, eu vejo você como você é. Gente, você faz isso. Você Traz um respira alívio, né? um alívio, uma paz dentro de você. Certo. Então, por isso que eu digo, como você é antes da constelação e como você é depois da constelação. Uhum. Não tem como você Ser igual. Ser igual. Não tem. Existe uma mudança, independente de qual seja. Sim. E aí, lógico, a mudança depende de cada um. Como cada tudo, um né, vai receber aquilo. Porque às vezes as pessoas recebem o raio-x e falam assim, não, eu não vou colocar tala, vou seguir a minha vida. Opção, né? Opção. São escolhas. Ou ele vai pegar o raio-x e vai dizer assim, não, tem alguma coisa que eu posso fazer aqui? Então, não, eu vou colocar tala, eu vou fazer repouso se precisar. Então, não é a constelação que muda o outro, que transforma, na verdade. É a pessoa que se transforma. Tudo vem de dentro, né, Nájila? Tudo vem de dentro de nós. E o que eu acho interessante, gente, nesse posicionamento da Nájila referente à constelação familiar, é assim. Independente de qualquer coisa, tudo depende de você. Depende da sua força de vontade de procurar, depende da sua força de vontade de querer dar, depende de você. Isso é bíblico, que eu falarei agora, né? Existe um momento que todo mundo sabe qual é, que tem uma frasezinha assim, a tua fé te curou. Bom, se Jesus Cristo falou isso, quem somos nós para duvidar do restante? Então, eu acho que vem de nós, nós temos um bom percentual aí para que as coisas possam acontecer. Graças a Deus que nós temos profissionais competentes que nos ajudam a chegar nesse caminho, porque às vezes nós não enxergamos também, né? Então, nós temos profissionais que nos ajudam e a Nájila é uma delas que ajuda nesse caminho, né, para que nós consigamos ficar mais leves, né, Nájila? Sim. Quando nós estamos mais leve, a vida flui. Sim, as coisas passam mais fáceis. Sim. Né? Mas, Nájila, olha, adorei a tua presença aqui conosco, explicar um pouquinho, porque é complexo, Sim, existe sim. aquela coisa, né? Não, não existe nada palpável para se explicar, são vivências. Exato. Vivências, sentimentos, ações, né, que você sente. Não tem como explicar, às vezes. O amor você não explica. Não. E é isso. Né? E é isso. E eu costumo dizer que, assim, a gente não muda o que foi. Sim. Né? Então, olhar com um pouquinho mais de amor e trazer, quando eu falo esse amor, olhar, ter um outro olhar para a sua origem, para aquilo que foi, é essa paz que vai trazer dentro de você. Então, é essa paz que vai trazer a transformação. Maravilhoso. Nájila, um super prazer tê-la aqui conosco, explicando um pouquinho da constelação, né? E não precisa ter medo da constelação, né, Nájila? Não, porque ela traz a luz, na verdade. Olha que maravilha. Ela traz aquilo que precisa ser olhado. E é um processo. Então, assim, nós vamos caminhando e a constelação, ela vai trazer, né? Ela se mostra o que tem que trazer, o que a pessoa consegue olhar naquele momento.
E é isso, não precisa ter medo, as pessoas ficam... Eu até brinco, falei, as pessoas namoram e depois casam com a constelação. Bom, já primeiro ainda bem que casa, né? Ainda bem que casa, né? Porque é um processo mesmo. É um processo, tudo tem um tempo para maturar, né? Sim. Obrigada, viu, Nádia? Eu que agradeço. Por sua atenção de estar aqui. Foi um prazer recebê-la. O prazer é todo meu. Que bom que, né, a gente tem esses espaços para poder falar sobre a constelação. Estou à disposição. Trazer um pouquinho da constelação e já fica o meu convite para você participar com a gente na próxima vivência. Vamos lá, vamos conhecer a constelação. Obrigada, viu, Nádia? Muito obrigada. Olá, gente, que assunto interessante, constelação familiar, complexo, né? As pessoas acham que tudo é muito fácil, mas você tem que entender as coisas, não é fazer de qualquer jeito. E, gente, eu vou repetir, eu falo isso toda hora. Cuidado com os profissionais que vocês procuram. Hoje na internet, todo mundo fala tudo. Então, cuidado com quem você ouve, quem você faz, procura, tenta se informar da competência para você depois realizar qualquer coisa, independente do produto, do serviço, procure, tá? Seja cauteloso, cuide de você. E adorei tê-los aqui conosco. E até a próxima. Tchau, gente.